Olá pessoal, saudações Ongus! Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Momento Terapêutico. Esse momento terapêutico, então, a gente faz uma junção de conhecimentos da astrologia kármica sob enfoque cósmico, da cura cósmica. Também a gente unifica conhecimentos da homeopatia terapêutica integrativa, a socioterapia, neurociência das emoções, conhecimentos de ordem metafísica, justamente para que todos nós possamos entender um pouquinho mais dos desafios que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia. Seja de forma pessoal, né, com a gente mesmo, aquilo que a gente está percebendo, nos observando, seja também de situações do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente profissional, no nosso ambiente conjugal, ou seja, tudo aquilo que acaba trazendo um desafio maior para a gente, e esse desafio a gente acaba afetando vários setores da nossa vida. Então, essa junção de conhecimentos é justamente para que a gente possa entender o porquê essas situaçõezinhas acontecem, para que a gente aplique essas orientações, essas instruções, através do momento terapêutico, para ter um maior equilíbrio, né? E um melhor entendimento sobre cada um desses pontinhos desafiadores que a gente passa nas nossas vidas. Certo, gente? E para essa terceira semana, então, que nós estamos iniciando hoje, no dia 15 de julho, eu vou trazer, então, alguns aspectos, alguns apontamentos astrológicos sobre a lunação ali do dia 21 ao dia 26 de julho, tá, gente? Estamos antecipando, então, essas orientações, justamente porque algumas pessoas já estão sentindo os efeitos da lunação que vai acontecer só lá no dia 21 de julho, tá, gente? Então, esse posicionamento, gente, esse posicionamento astrológico, né, ele vai acontecer em que a Lua vai estar posicionada ali na casa 6 e 7, em Capricórnio, fazendo ali uma conjunção com o planeta Plutão e uma oposição com o Sol, que vai estar posicionado ali na casa 12, certo? E também tem um outro aspecto aqui importante nesse posicionamento, tá? Nessa alunação, em que Lilith vai estar posicionada ali na casa 2 e casa 3, no signo de Libra, fazendo uma oposição com Netuno e Saturno retrógrado na casa 8 em Peixes. Rapidamente, gente, eu vou trazer aqui esse apontamento desse segundo pontinho aqui, né, de Lilith fazendo ali oposição com Netuno e Saturno retrógrados na casa 8. A casa 2 e 3, gente, é a casa das finanças, né, como a gente ganha, como a gente usa o nosso dinheiro, casa 2, e casa 3, a família, né, os parentes, irmãos, primos, primas, tios, sobrinhos, enfim, né, e também vizinhos, ok? Já a casa 8 é a casa que fala sobre assuntos espirituais também, né? Assuntos espirituais, assuntos ligados a magismos, ao lado oculto das energias, né? Ao ocultismo, mas também é a casa ligada à herança, né? Aos bens patrimoniais, aos bens das outras pessoas, o dinheiro do outro, tá? Então, nesse ponto, gente, o que nós precisamos observar, tá? Pessoas, elas podem vir a passar por desafios e por dificuldades nos seus relacionamentos familiares, em virtude de pactos, de acordos espirituais que precisam ser tratados com muita atenção, tá? Nesses próximos períodos, pois esses envolvimentos desses familiares, gente, podem trazer alguma questão de transtornos mentais, transtornos emocionais para a nossa vida, certo? Por quê? Porque justamente alguns desses familiares podem ter se envolvido com esses pactos espirituais, seja no passado, seja na atual existência, e feito ali um aprisionamento da gente para com eles, drenando a nossa energia para que eles possam usufruir de bens financeiros e materiais, ok? Então, justamente essa frequência do dinheiro do outro, das heranças, enfim,
pode vir a afetar o nosso lado emocional. Aquelas disputas por herança, aquela situação de confrontos e conflitos familiares ali, né? Que esses nossos familiares podem querer gerar algum conflito, pode afetar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, né? A nossa saúde financeira, porque alguns familiares podem querer se favorecer, né? E deixar algumas pessoas de lado, tá? E isso pode afetar as nossas emoções, trazendo então alguns transtornos, como ansiedade, angústia, depressão, entre outros fatores. Então é bom a gente prestar atenção caso exista alguma disputa relacionada a isso, ok? Então cuidado para não cair nas armadilhas em relação a essas questões, ok? Porém, gente, nesse momento terapêutico, eu vou aprofundar um pouquinho mais o primeiro ponto, tá? Que é a Lua, que está ali posicionada na casa 6 e casa 7, em Capricórnio, fazendo ali uma conjunção com Plutão e uma oposição com o Sol na casa 12, tá? E o Sol, ele tá ali posicionado em Câncer na casa 12. Vai estar ali no seu último decanato, tá? Entrando praticamente já no signo de Leão, e esse posicionamento vai fazer com que muitas situações acabem vindo à tona, né? Muita informação, muitas verdades podem se posicionar nesse momento, principalmente as verdades emocionais. Ou como diz aqui, né? O nosso título, o nosso tema da astrologia, ou melhor, do momento terapêutico de hoje, é justamente a esponja emocional, em que a gente acaba captando então as dores físicas e emocionais da nossa mãe. Por quê, gente? Porque Câncer é regido pela Lua e pertence à casa 4, né? A casa da ancestralidade materna, ok? Então esse posicionamento ele pede para que a gente possa observar alguns aspectos de ordem física, tá? Por quê? Porque a Lua estando posicionada ali na casa 6, que é a casa do trabalho, mas também é a casa da nossa saúde física, e estando posicionado ali em Capricórnio, Capricórnio é um signo do elemento terra, né? Um signo material. Então, algumas pessoas elas podem vir a apresentar nesse período algumas articulações, problemas em algumas articulações, tá? Seja que, né, tendinite, seja problemas reumáticos, seja problemas como artrite, artrose, enfim, né? Essas questões de ordem mais física mesmo, que vão afetar a questão de ossos, né? Questão de articulações, problemas dentários, né? Que muitas vezes algumas pessoas podem vir a manifestar aqui, principalmente porque muita tensão no seu relacionamento familiar, né, ou no seu relacionamento do trabalho também, podem vir a ter justamente algumas dessas manifestações, certo, gente? Mas o mais importante desse posicionamento, tá, é justamente a oposição que a Lua está fazendo com o Sol, e isso pede para que a gente preste mais atenção ao passado, porque a Lua é o passado, todas aquelas situações de relacionamentos familiares, principalmente com a nossa mãe, e que vem muitas vezes a trazer algumas situações mais negativas, né? Situações de ordem emocional, muitas vezes, que a nossa mãe guarda e que pode nos afetar tanto situações físicas, tá? Como problemas articulares, como eu falei anteriormente, questão de artrite, artrose, reumatismos, enfim, mas também situações relacionadas à depressão, ansiedade, angústia, transtornos psíquicos, transtornos emocionais, e todas essas situações que a mãe foi vivenciando, as experiências que ela teve e que ela foi guardando no seu interior, que ela foi guardando ali essas emoções, esses sentimentos, as memórias de um todo que ela viveu, principalmente no seu ambiente profissional, né, para as mães que trabalharam ou para as mães que estão trabalhando e estão tendo problemas nos seus ambientes profissionais, e ela guardou muita mágoa ali, ou então situações em que a nossa mãe ela guardou uma ferida muito profunda,
desses relacionamentos profissionais que ela teve, ou envolvimentos emocionais, envolvimentos afetivos no seu ambiente profissional também, e ela guardou aquela ferida com muita intensidade, tá? Vindo a afetar principalmente ali a nossa casa 12, que é a casa da espiritualidade, mas também a casa, gente, relacionada a questões de ordem emocional, tá? Questões de aprisionamentos espirituais, aprisionamentos ou tratamentos psíquicos, tratamentos relacionados à questão de clausuras, né? Ou internações em hospitais psiquiátricos, em mosteiros, em conventos, enfim, situações como um todo que no passado as nossas mães podem ter vivido esses aprisionamentos e gerou ali então uma dor emocional que acarreta na dor física da mãe. E a mãe, de certa forma, pode transmitir as dores emocionais dela para a gente, ou então, gente, nós captarmos essas dores emocionais da nossa mãe, que pode vir a afetar o nosso físico também, que pode vir a afetar o nosso emocional, e a gente sente a dor dessa mãe com muita intensidade, tá? Ou então, o que pode acontecer também, né, gente, é que nós podemos guardar dores em relação à nossa mãe. Situações de que agora, né, na fase adulta, a gente pode ter vivido situações na nossa fase de criança ali, né, na nossa infância, situações em que a gente pode ter guardado alguma situação que a mãe pode ter sido negligente com a gente, que a nossa mãe ela pode não ter tido tempo suficiente para nos cuidar, que a nossa mãe ela pode ter dado mais atenção para um outro filho, né, ou para um sobrinho, ou para qualquer outra criança, e não dado aquela atenção necessária para a gente. E a gente se sentiu ali deslocado, a gente se sentiu ali uma criança que não foi cuidada, que não foi amada, que não foi protegida pela nossa mãe, quando a gente precisou daquele carinho. E essa dor, essa ferida que a gente também pode guardar em relação à nossa mãe, pode vir a nos afetar, trazendo então essas dores emocionais com mais intensidade, tá? Então, muitas vezes a gente pode até tentar disfarçar muito bem essas dores que a gente carrega. A gente pode maquiar aquela dor, a gente pode esconder aquela dor pra gente, tá? Mas essa dor ela vai manifestar uma hora ou outra no nosso corpo físico, tá? Seja por uma dor numa articulação, seja por uma cristalização de alguma, por exemplo, pedra nos rins, pedra na vesícula, alguma cristalização de um sentimento, muitas vezes que a gente pode ter guardado da nossa mãe lá no futuro, no passado, e aí ela vem a manifestar essa dor agora no presente momento, ou essa patologia, né, por ser signo de câncer, então ele pega ali bastante a questão de ordem emocional também, afetando então principalmente rim, vesícula, estômago, né, que podem ser afetados também por essa situação, tá, gente? Por essas dores emocionais que a gente acaba guardando, tá? Então, muitas vezes, a gente carrega essas mágoas, esses sentimentos, muitas vezes mais negativos em relação à nossa mãe, e isso vai afetar física, mental, emocional, emocionalmente, a médio e longo prazo, né? Então, muitas pessoas têm essas manifestações lá atrás, na nossa infância, e agora, na fase adulta, cristalizou essas situações e podem vir a afetar as nossas articulações, gerando então as patologias que eu falei anteriormente, né? Artrite, artrose, problemas reumáticos, problemas ali na coluna também, né? Que muitas pessoas falam, elas podem vir a manifestar. E isso tudo vai trazer essas consequências pra gente, tá? Então, muitas vezes a gente pode buscar uma fuga, né? A querer fazer alguma coisa externa para tentar se distrair, para tentar disfarçar aquela dor, para gente esquecer aquilo, né? E não focar naquela dor ali, né? Então, a gente busca uma fuga, busca
ter convívio com pessoas que vão fazer a gente esquecer daquilo, mas não vão fazer a gente curar aquela situação. Isso pode virar uma bola de neve, né, gente? Então, muitas vezes a gente pode ir buscando essas fugas e não prestar atenção e não querer resolver aquilo que verdadeiramente a gente precisa resolver, tá? Então, muitas vezes a gente pode, com o passar do tempo, manifestar essas questões de ordem emocional, essa depressão, essa angústia, essa ansiedade e, consequentemente, outros problemas físicos podem acontecer na nossa vida também, tá? Então, muitas vezes a gente busca essa fuga para poder rir, para poder descontrair, para poder fazer qualquer coisa, mas por dentro a gente está aqui destruído e tem muitas vezes medo de olhar para aquela situação ali, e esse medo de olhar para aquela situação acaba cristalizando então esses sentimentos, essas emoções, trazendo então as patologias para a nossa vida, ok? Então, muitas pessoas podem vir a manifestar problemas de concentração, problemas de memória, a querer ficar um pouco mais isolado, a chorar muitas vezes copiosamente por alguma situação ali que ela viveu ali, o momento que ela viveu, e aquilo relembrou o passado dela, relembrou aquela dor, mas ela se isolou, ela foi lá para o seu cantinho, chorou, mas não liberou aquela memória que originou essa dor no presente momento, tá? Então, muitas vezes a gente vai captar aquela dor, vai ser aquela esponja emocional ali, vai sentir a dor do outro e vai trazer aquela dor pra gente, fazendo com que a gente não consiga liberar aquela emoção, tá? A gente fica armazenando, armazenando, armazenando cada vez mais, e essa dor, então, a gente acaba vivenciando, então, ou trazendo à tona com a médio e longo prazo algumas patologias, certo? E nesse caso, a homeopatia terapêutica integrativa, ela pode agir nessas dores emocionais, nessas dores físicas, para poder fazer uma eliminação, né, a médio e longo prazo desses sentimentos, dessas perturbações físicas, dessas dores físicas que a gente está vivenciando, tá? Para que a gente possa, então, trabalhar como um todo, né? Porque a homeopatia terapêutica integrativa, ela vai tratar ali a pessoa com a medicação, tá? Mas ela também vai tratar a origem, né? A origem emocional, a origem sentimental, a origem espiritual daquela patologia, né? Trazendo de volta, então, a energia vital, né? Recuperando o organismo daquela situação, daquela condição que a pessoa está vivenciando naquele momento, para ter mais qualidade de vida, tá? Então, para esses casos, seja emocionais, né? Da ansiedade, da depressão, da esponja emocional ali, que eu captei a dor da minha mãe, ou que eu tenho essa dor ali que eu carrego da minha mãe, por alguma negligência ou por uma falta de atenção, pela mãe não ter conseguido me dar aquele carinho, aquela atenção necessária, tá? E eu estar desenvolvendo essas questões mentais e físicas, emocionais aqui, algumas medicações homeopáticas são recomendadas para isso, tá? Eu elenquei algumas aqui para vocês verem o quão a homeopatia ela pode ajudar a gente nos vários setores, em vários fatores, nos vários momentos patológicos que nós estamos vivenciando, tá? Então, algumas homeopatias que podem ser indicadas, gente, que seriam o natro muriático, o fósforos, o ignatiamário, o gelsêmio, o grafites, o acônito, a arnica montana, o briônia, o sulfur e várias outras medicações homeopáticas que vão ajudar a gente a enfrentar esses desafios que estão se apresentando, tá? Mas é importante falar que precisa se observar quais os sintomas que estão ali em conjunto, tá, gente? Não é só chegar e, o natro vai tratar a ansiedade, o briônia vai tratar as dores reumáticas junto com a arnica. Não, tem todo o fator emocional e físico que está ali em conjunto, que a gente observa esses fatores para saber qual dessas medicações é indicada para cada pessoa, porque a homeopatia ela é individualizada, né, gente? A gente tem que observar atentamente tudo aquilo que a pessoa está vivendo ali para poder fazer o tratamento mais adequado, tá? E quanto mais a pessoa ela vai querendo entender o que está se passando ali com ela,
mais ela vai conseguir tratar esses transtornos, ok? Então é de fundamental importância a gente trabalhar o entendimento, a compreensão, para que a mãe, o porquê que ela viveu aquela experiência, o porquê que ela tratou a gente daquela forma, tá? Para a gente poder ir liberando todas essas situações, todas essas questões, todas essas memórias celulares que a gente foi vivenciando de experiência, tá? E ter uma melhor qualidade de vida, não somente com o tratamento homeopático, mas a compreensão do porquê que a mãe viveu todas essas situações, o porquê que ela agiu daquela forma, o porquê que eu fui guardando aqueles sentimentos também em relação à mãe, né, pra gente ir liberando tudo isso, tá? Além de ter uma melhor qualidade de vida também, gente, através de uma alimentação mais saudável, da prática de atividade física, da regulação do sono, né? Ter um relacionamento também mais saudável com pessoas que realmente querem nos ajudar, que realmente querem entender um pouquinho mais, né? E que entendam também um pouquinho mais dessas situações. E que não vão julgar, né? Que não vão querer dar opinião, porque a gente sabe que somente vão nos entender, somente vão nos ouvir pessoas que também passaram por isso e que também estão buscando ter esse entendimento para que um possa ali amparar o outro, tá? Para que um possa contribuir de uma forma mais ampla e nos ajudar verdadeiramente, né? Porque não adianta a gente querer expressar para qualquer pessoa, porque elas não vão nos ajudar, né? Um amigo, um familiar que não está passando por aquela situação e vai gerar muito mais um julgamento do que realmente uma ajuda ali. Então é muito importante a gente não sair falando da nossa vida para qualquer pessoa não, tá? E dessa forma a gente precisa também buscar nos conhecer melhor, né? Quanto mais a gente for nos observando, quanto mais a gente for nos entendendo, quanto mais a gente for visualizando, né, tudo aquilo que acontece ao nosso redor e querendo resolver verdadeiramente isso, primeiramente de uma forma interna, né, a querer colocar um ponto final nesse ciclo de dor e de sofrimento que a gente vive, tá? Mas a gente vai conseguindo entender tudo isso, mais a gente vai conseguindo recuperar a nossa saúde, seja ela física, mental, emocional, e aprender aos pouquinhos a não ser esponja emocional, né? A não querer passar pela dor da nossa mãe, passar pela dor, né, das pessoas que estão ao nosso redor, porque a dor é do outro, né? A gente sim pode se compadecer com a dor do outro, mas não querer passar aquela dor pela pessoa, porque senão a gente vai acabar adoecendo. A gente já tem as nossas dores aqui, né? E se eu querer passar pela dor do outro, se eu querer absorver a dor que a minha mãe foi vivenciando das experiências dela, mais eu vou trazer situações desafiadoras para minha vida, certo, gente? Então, um recadinho que eu deixo aqui para todos nós, né? Vamos olhar mais para a gente mesmo, né? Olhe mais para si, veja quais são as suas dores, veja quais são as suas feridas. Se olhe mais profundamente, né, para o seu interior e reconheça quais as dores que você tem, quais as dores que você precisa liberar, né? As dores que você tem guardado, que são suas em relação à sua mãe, mas as dores que você também pode estar carregando da sua mãe que não pertencem a você. Quanto mais você for liberando essas dores, mais você vai perceber que tem solução para tudo isso, né? Que tem solução para todo mundo ali ficar de bem, né? Para todo mundo ter uma melhor qualidade de vida. Porque quanto mais eu vou me curando, quanto mais eu vou liberando essas dores, mais eu vou conseguindo contribuir também para que a minha mãe, para que as nossas mães vão sendo liberadas também dessa carga emocional e física que elas carregam, tá, gente? E é muito importante a gente também buscar ajuda, né? Quando a gente não está conseguindo mais lidar com isso sozinho, quando a gente está ali guardando muito profundamente tudo aquilo e está afetando todos os setores da nossa vida, tá? Quanto mais a gente for olhando para isso, quanto mais a gente for entendendo cada uma dessas situações, mais a gente vai melhorando tudo ao nosso redor, tá? Mais a nossa energia vital ela vai retornando e a cada dia a gente vai ter uma saúde mais
recuperada, uma saúde mais perfeita para poder usufruir de todas as coisas boas que a gente ainda tem pela frente para poder usufruir aqui nessa terra. Certo, gente? Gratidão a todos, tá? Que acompanharam então esse momento terapêutico. Caso você tenha interesse em saber um pouquinho mais, entra no nosso canal do YouTube, né, que tem vários vídeos, várias orientações terapêuticas, várias meditações que podem contribuir também para a sua recuperação da saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, ok? Agradeço a todos, gente, e espero vocês então nos nossos próximos vídeos, nos nossos próximos momentos terapêuticos. Afinal, quem se ama se cura. Até lá, gente. Tchau, tchau.